Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, um feliz ano novo para todos os amigos, todos os colegas aí que nos acompanham. Estamos iniciando o ano, né, 2022, trazendo a resposta à nossa primeira enquete dominical. No último domingo, já tivemos uma enquete dominical. Quem nos acompanha lá no perfil Leonardo Mota M underline no Instagram e quem nos acompanha no YouTube, no nosso canal no YouTube, sabe que tradicionalmente todos os domingos nós temos uma enquete dominical onde trazemos um assunto, uma discussão, um tema sobre licitações e contratos. E a ideia é discutir exatamente o tema, tá bom? E nós já temos então a nossa primeira enquete dominical. Vamos lá, nossa primeira enquete. E aí, meus amigos, a nossa enquete dominical envolve pregão e envolve contratação remanescente pela lei 8666, a nossa antiga lei de licitações e contratos. Então veja só, olha o caso concreto curioso. Determinado órgão adquiriu 20% do quantitativo registrado em uma ata de registro de preço em dezembro de 2021, licitada com fundamento no decreto 7892, ou a lei 10.520 e a lei 8666. Então, no caso concreto, um órgão fez um pregão para um determinado objeto, registrou aquele preço, né, aquele preço daquele fornecedor. Então, foi uma licitação para registro de preço, com base na lei 10.520 e regulamentada lá pelo decreto 7892. E contratou 20% daquele objeto registrado na ata, daquele quantitativo registrado na ata, contratou com o fornecedor registrado pela lei 8666. Contratou 20% e pagou, entregou, né? Foi entregue, foi liquidada a despesa e foi pago a despesa e até então tudo tranquilo. Então, daquela ata de registro de preço de 2021, nós tivemos então consumidos, né, vamos dizer assim, 20% contratado, restando então 80% do percentual da ata de registro de preço, certo? Então, em fevereiro de 2022, né, lá no próximo mês, após contratar 80%, né, restantes do quantitativo, então o órgão recebeu o recurso para contratar o restante daquela ata de registro de preço, a empresa contratada, então, entregou apenas metade, 40% do contrato, no prazo determinado, sei lá, 30 dias, 60 dias. E aí, olha só, considerando ser um pregão, e como não há cadastro reserva na ata de registro de preço, a autoridade competente determinou que fosse convocado o segundo colocado no pregão, na ordem de classificação, para assumir o restante da ata, os outros 40%, já que dos 80%, a autoridade competente entendeu que se foi entregue apenas 40%, o segundo colocado poderia assumir os outros 40%. Aí olha o detalhe, pelo preço dele, pelo seu preço, após negociado, caso não aceite pelo preço do primeiro colocado. Está correto esse procedimento? Olha só, nós vimos aí que houve uma primeira contratação onde o objeto foi entregue perfeitamente, foi executado 20% e restou 80%. Em fevereiro foi contratado o restante com o recurso que chegou, mas só que a empresa só entregou a metade. E aí, meus amigos, temos que perceber que o saldo da ata, o saldo da ata de registro de preço, ele foi consumido integralmente. Houve uma contratação de 20% e em seguida uma contratação de 80%. Então, nesse momento que houve já a contratação da ata, não tem que mais se falar em saldo de ata. Não tem que mais se falar em convocar o segundo colocado para assumir o saldo da ata. Na verdade, nesse momento, como o contrato foi assinado com os 80%, ele só entregou a metade, quem assumir essa contratação terá que assumir a contratação chamada de remanescente. É a contratação remanescente daquele objeto e não mais o saldo de ata de registro de preço. Certo? Então, o primeiro ponto é importantíssimo, é isso. É um contrato já, não é um saldo de ata, não é uma ata de registro de preço. Não existe cadastro reserva, inclusive, da ata de registro de preço. Já é um contrato. Então, mesmo que existisse cadastro de reserva, é um contrato lá. Tá bom? Então, vamos ver o que a legislação trata sobre esse tema. Primeiramente, na Lei 10.520, né? Lei 10.520, houve um errozinho aí, não é a 10.052, é a Lei 10.520, certo? Desculpe aí nosso erro de digitação. Então, o artigo 4º, que fala da fase externa do nosso pregão,
é que trata desse procedimento de convocação do segundo colocado, enfim. Mas vejam o seguinte detalhe, lá no inciso 22, homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo determinado em edital. E se o licitante vencedor, né, inciso seguinte, convocado dentro do prazo de validade da proposta não celebrar o contrato, então será aplicado o disposto no inciso 16. E se nós voltarmos aí para o inciso 16, nós temos aquela regra em que, se a proposta não for aceita, né, o seu licitante desatender às regras habilitatórias, ou no caso lá do inciso 23, não assinou o contrato, então serão convocadas as ofertas subsequentes, certo? E será analisada, então, a proposta após negociação, né? E aí, o que acontece? Nesse caso de não assumir, não assinar o contrato, aí sim, o órgão poderia retornar ao certame, convocar o segundo colocado, negociar a proposta do segundo colocado, né, o preço dele, mas caso ele não aceitasse, o preço estivesse dentro do preço máximo aceitável do edital, você poderia então contratar pelo preço do segundo colocado, se não houvesse assinatura do contrato, certo? No nosso caso, houve uma assinatura do contrato, e aí nós vemos então a nossa regrinha da Lei 8666, quando falamos da dispensa, né, das hipóteses de licitações dispensáveis, nós temos a opção, né, na contratação de remanescente de obra, de serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, exatamente porque no nosso caso concreto, como a empresa só entregou a metade, o contrato vai ser rescindido. Então, dessa forma, atendida a ordem de classificação da licitação anterior, nosso pregão, aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive com relação ao preço devidamente corrigido, o órgão, então, poderia convocar a segunda colocada, sim, lá, segundo a autoridade competente, mas para assumir a contratação remanescente, tá certo? Então, no nosso caso aqui, então, convoca-se o segundo colocado, mas para assumir o preço do primeiro, e não em seu preço, né? Observar o seu preço da sua proposta, porque ele vai assumir uma contratação remanescente do saldo restante do que? Do contrato, não mais da ata de registro de preço. Então, o procedimento, conforme aí 69% dos colegas marcaram, o procedimento está errado. Ele não poderia convocar o segundo colocado, mesmo sendo pregão, isso aí independe se é pregão, se existe um contrato firmado, que aquele contrato foi rescindido e sobrou um restante daquele contrato a ser cumprido. Uma contratação remanescente, o remanescente da contratação, certo? Então, muita atenção com relação a isso aí, porque há uma diferença quando não há assinatura do contrato e quando já há assinatura do contrato. Então, pela Lei 8666, não é permitido na contratação remanescente se contratar pelo preço da proposta do licitante convocado, no caso, segundo colocado. É uma regrinha, inclusive, que na nova lei de licitações, a 14.103, há essa possibilidade. Caso não seja aceito pelo segundo colocado, então, se for comprovada a vantajosidade, se assumir, né, o restante do contrato de uma licitação remanescente pelo preço dele, daquele licitante devidamente corrigido. Mas como o nosso enquete, como o nosso caso concreto lá, foi com base na Lei 10.520, o Decreto 7892 e principalmente na Lei 8666, tratando-se de contratação, não há essa possibilidade, tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Já iniciamos o ano de 2022 aí com muitos participantes, mais de 500 colegas participaram da nossa enquete. Então, muito obrigado pela participação, obrigado por virem discutir lá no direct também, né? Alguns colegas vêm no direct discutir. Lembrando que temos, meus amigos, um grupo exclusivo do Telegram, lá no nosso grupo do Telegram, professor Leonardo Mota, onde temos diversos colegas de diversas áreas, e que o objetivo do grupo é exatamente nos ajudarmos, tirarmos dúvidas, trazermos informações novas, diferentes, trocarmos experiência. Então, clica lá na nossa bio, entra direto no grupo do Telegram, ou então vai lá no nosso direct e diz lá, professor, me manda o link para entrar no seu grupo, mas está lá, entra lá na nossa bio, então pede e vem contribuir com a gente, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana, um feliz ano novo. Domingo que vem
Talvez não tenhamos a enquete dominical. Eu vou tirar uma semana de férias aí para dar uma descansada. E talvez domingo nós não tenhamos a nossa enquete dominical. Apenas nesse domingo. Mas no próximo domingo voltaremos com a nossa enquete dominical. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.